precisa de paz. Pessoas que fazem mais, que se misturem um pouco mais, se ligando sempre mais. E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo via YouTube. Hoje, dia 25 de julho do ano de 2013, vamos falar sobre funções da mente. Bom, como eu tinha prometido, eu falaria sobre as funções da mente, baseado, claro, na minha história, baseado nas coisas que eu aprendi durante esta vida, né? E também disse que faria os vídeos externos, né? Como fiz e coloquei outros vídeos que já estão na rede. Mas aqui em São Paulo, hoje está um frio insuportável. Então eu aproveitei aqui para fazer dentro do meu ambiente de trabalho, que é o meu estúdio, onde é o meu ganha-pão. Estou dentro do meu estúdio. Mas vamos lá, vamos falar sobre funções da mente. Eu não vou dividir por episódios, né? Até porque a gente vai estar falando sempre sobre isso. Mas tem uma regrinha muito clara que eu desenvolvi através de um livro, após a leitura de um livro, que é o livro do Augusto Cury, no qual é um dos meus autores preferidos, que fala sobre as funções, aliás, que fala nunca desista dos seus sonhos, né? E neste livro, parte deste livro, ele traz uma série assim, de raciocínios que dá para trazer, aliás, se traz para o dia a dia e cada um desenvolve da maneira que acha melhor e da maneira que pode. Quando eu li o livro, eu abordei e captei aquelas informações, aquelas palavras e desenvolvi uma técnica que somente os fortes conseguem realizar. Se você realmente não for forte ou para você testar o seu emocional, você não consegue realizar essa técnica que eu vou dizer agora. Até porque na sequência de livros depois ele aborda com mais frequência, assim, é mais específico neste exercício que eu passo agora falando sobre funções da mente. Mas vamos lá. No livro, é óbvio que não fica tão claro assim do jeito que eu vou dizer agora, mas no livro ele fala em um certo momento sobre a questão de você tirar o sentimento que envolve qualquer situação. Quando a gente fala envolve qualquer situação, a gente está falando de medo. Qual que é o maior congestionador? Qual o maior sentimento que provoca congestionamento hoje em qualquer pessoa? O medo. O medo é uma coisa insuportável. Tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de tal situação e por aí vai. Só que frequentemente, para aquelas pessoas que acabam raciocinando e pensando um pouco mais, nós praticamente já realizamos um exercício chamado, que vai de encontro com esse exercício de hoje, só que nós chamamos de ficar se martirizando. Aí a pessoa fica pensando mil e uma coisas, sofre antes do tempo, né? Tem a frase sofrer por antecipação e por aí vai. Vamos, né, colocar as coisas certinhas aí para você observar. Então vamos lá, falando de medo, vamos pegar algum assunto no qual você que está aí assistindo agora não tem coragem de enxergar, de encarar, você que quando encontra com alguma pessoa ou que passa em frente de algum lugar, né, acaba ficando inquieto. Isso são medos, né? O medos ele tem aí várias vertentes. E como que funciona esse exercício? Eu vou dar um exemplo claro, que é um exemplo, tá, gente? E você pode aí dividir depois aí, colocar ele para todas as questões de acordo com a sua questão que você passa agora. É só um exercício. Mas o exemplo que eu vou dar é assim. Digamos que você foi em um certo local fazer uma compra. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Depois eu dou outro exemplo, mas vamos lá. Você foi em um certo local fazer uma compra. E na hora que você realizou a compra ficou R$70. E você foi ali, tirou 2 notas de 50 e pagou ali aquela compra. Na hora do troco, a pessoa se atrapalhou e acabou
além de colocar as 2 notas de 50, te dando o troco em cima do valor que você comprou. Te entregou na mão e tal, naquela correria, te entregou a sacola, tchau, você foi embora. Só para gerar um sentimento, tá? O que ocasionou? Você pegou aquele dinheiro, foi embora, também não percebeu, colocou no bolso e foi para casa. Quando chegou em casa, que você foi reparar nesse ocorrido. Aí gerou um sentimento que já é um sentimento de sinceridade, né? De honestidade. O que é tão pouco praticado hoje, né? Por algumas pessoas e muito praticado por aquelas pessoas que têm caráter e por aí vai e observa isso como um erro. Só que aí você gera um sentimento, você devolve esse dinheiro ou você não devolve? Você vai até a loja e devolve esse dinheiro lá para o vendedor, para a vendedora, para o dono da loja, seja lá para quem for? Muitos não devolveriam. Só que isso acaba gerando um sentimento que atormenta a pessoa por anos. Por anos. Quando ela passa de frente daquela loja, novamente, por mais que ela não queira, mesmo se ela entrar para realizar uma compra, por mais que ela não queira, ela vai se recordar sempre dessa situação porque gerou um sentimento. E este sentimento, para ser removido, ele precisa de uma ferramenta chamada coragem. E a coragem, ela muitas vezes vem emocionalmente. Vamos ao exercício. Você pega esta situação, já passado alguns dias, emocionalmente vai até o lugar. Imagina lá agora, se imagina dentro deste exemplo, realizando uma compra, fazendo ali uma compra dentro de uma loja, pegando o dinheiro, entregando para a pessoa te devolvendo, você não reparando também que a pessoa te devolveu o troco a mais e indo para casa. Aí quando chegou em casa, você observa tudo aquilo. Aí você se imagina indo lá e voltando lá na mesma hora e entregando esse dinheiro para a pessoa. Estou dando um exemplo bem material. Aí você vai lá e entrega o dinheiro na mão da pessoa e você imagina o sorriso da pessoa. Olha, hoje eu estive aqui, realizei uma compra e tal. Isso pela imaginação. E você acabou me dando o troco na hora errada. Olha, tá aqui, mas eu vim te trazer, muito obrigado e tal. Aí você imagina o rosto de felicidade daquele vendedor, daquela vendedora, do dono ou dona da loja, te agradecendo. Olha, muito obrigado. São poucas pessoas que ainda são honestas assim. Se você for de encontro com esta cena por diversas vezes, quando você passar em frente da loja, primeiro que vai ser mais fácil para você devolver o dinheiro e aquele sentimento vai estar disperso. Ele não vai estar ali mais fazendo parte daquele encontro. Eu estou dando um exemplo material. Eu vou dar um exemplo mais chocante. As pessoas geralmente têm algum problema de inveja com a outra pessoa. Não suporto aquela pessoa. Aquela pessoa me traz uma angústia muito grande. Este exercício que eu estou querendo passar, ele fala exatamente sobre isso. De você se imaginar encontrando essa pessoa, abraçando, sendo seu melhor amigo ou sua melhor amiga e dizendo, olha, sou muito feliz por ser o seu amigo ou por ser sua amiga, né? E você imaginar fazendo alguns programas assim sociais juntas ou juntos, né? Você se colocar dentro dessa situação através de alguma pessoa que ou gratuitamente ou por algum motivo você tem alguma antipatia. Esse exercício de elevar a mente até o local do dinheiro e fazer de conta que você está devolvendo facilita com que você acabe depois concretizando, né? E saindo, tirando o sentimento disso. O outro exercício, que é esse exercício de se colocar na condição de se tornar o melhor amigo ou melhor amiga de uma pessoa no qual você sente uma antipatia, ou gratuita ou porque te fez alguma coisa, você repara que quando há um encontro ocasional, o sentimento acaba sendo quebrado. Não existe uma indiferença.
Eu não estou falando de nada espiritual, eu estou falando de algo de agora, deste momento. Não existe esse sentimento de indiferença. É óbvio que você não vai conseguir fazer isso com 100% das pessoas. Mas aí é uma questão de conta, né? Repare quantas pessoas hoje você tem uma dificuldade. Quantas? Repare. Comece a fazer o exercício de se tornar o melhor amigo ou melhor amiga dessas pessoas para você ver quando você encontrar como que esse sentimento vai estar sendo quebrado. Outra questão, perdão, né? Muitas pessoas falam, eu não perdoo. E eu sempre digo assim, né? Você não perdoa, mas e se a pessoa já te perdoou? Né? Tem o outro lado também. E aí? Você consegue perdoar as pessoas? Que perdoar é uma coisa que nós vamos falar sobre outro vídeo, que é uma coisa bem ampla. Mas você consegue perdoar? Ou pelo menos não ter essa indiferença com as pessoas? Você consegue? Todo esse exercício, esses dois exemplos que eu estou passando, acaba elevando você a situações que naturalmente você já faz, se você reparar. Preste atenção quando você quer sair de um emprego, só que porque no dia anterior você teve uma discussão com o seu chefe ou com a sua chefa, e lá antes de chegar no outro dia você até acaba sonhando que como que você vai encontrar, como que você vai resolver, como que você vai falar. Você cria tantos episódios, tantas situações, que quando você chega até lá, a sua chefe nem no local está. Ela deixou lá tudo certo, as suas contas, para você resolver com uma outra pessoa, e você sofreu por antecipação, você ficou se martirizando. E mais ainda, a sua chefe encontra você, a sua ex-chefe encontra você, ou seu ex-chefe encontra você anos depois, e quando te encontra, fala, nossa, que prazer, tudo bem? Depois daquele dia lá, nunca mais te vi, e te trata de uma forma que você fica sem graça, porque você nem esperava um tratamento dessa forma. E muitas vezes, gente, aí vamos falar um pouco espiritualmente falando, muitas vezes isso faz parte de um mecanismo chamado energia, que as pessoas, de forma geral, não conseguem identificar. Nós somos, assim, constantemente captadores, né, dessas energias. E isto acaba ocasionando diversas contradições de sentimentos. Então, quando eu venho hoje dizer para você sobre esse exercício, eu pratico esse exercício. Eu pratico isso para tudo, até para nenhum cliente. Eu pratico como eu vou no meu cliente, antes de chegar até lá, eu já fui várias vezes, e eu imagino as perguntas que ele vai me fazer, a maneira que vai ser o trabalho que eu vou realizar. E quando eu chego lá, às vezes ele me faz algumas perguntas que parece que estava desenhado, porque eu busquei essa energia para mim. Reparação. Quantas reparações eu fiz depois da minha saída da clínica? Quantas reparações eu fiz? Mal sabe as pessoas que eu, por diversas vezes, já tinha ido até elas, né, pedir perdão. Recentemente, falando de reparação, eu tive uma conversa com uma pessoa que eu fiz uma reparação pela internet, e depois eu liguei, passou um tempo, eu liguei para essa pessoa, me atendeu super bem, e mó barato, porque lá depois ela falou assim, lógico que não dá pra gente ser amigos e tal, devido a tudo que aconteceu, mas eu fico muito feliz com a sua atitude. E ela acabou fazendo uma reparação comigo, super bacana, não vou falar o nome aqui, mas super bacana, uma pessoa que ganhou todo o meu respeito, assim, sabe? Foi muito bacana. E outros assuntos, tá? Assuntos de trânsito, assuntos familiar, assuntos afetivos. Se transporta. A palavra certa hoje, dentro desse vídeo, é se transporta para o local o maior número de vezes possíveis. Para de ficar se martirizando. Pensa pelo lado bondoso, pelo lado grandioso. Pensa que vai dar certo. Pensa que tudo vai ser fantástico, porque acaba sendo fantástico. Ou se for ruim,
na hora desse encontro, para tirar esse confronto e tirar esse sentimento que está em volta, ele não vai te abater, ele não vai te magoar, ele não vai te ferir tanto quanto você imaginava, porque emocionalmente você se transportou por diversas vezes e acabou tirando esse sentimento. Eu espero que o vídeo tenha sido claro. Esse vídeo faz parte do vídeo Funções da Mente. Classifique como se transportar e resolver ou encarar a situação. Se transporte. Você já faz isso naturalmente. Só que usa-se o nome de ficar se martirizando. Pare com isso. Se transporte um número de vezes possíveis para qualquer ocasião e perceba a grandiosidade que tem em volta de tudo isso. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Obrigado. Se inscreva aí no meu canal, tá? Para você receber sempre em primeira mão os meus vídeos, tá bom? Até mais. Fui.